Bem-vinda ao podcast E Se Falássemos da Europa. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Margarida, pelo convite. A Fernanda Gabriela, hoje invertemos as nossas posições, mas há uma questão que eu gostaria de conversar com a Fernanda, a Fernanda é portuguesa, está em Estrasburgo, está integrada na vida política, cultural em Estrasburgo. O que é essa situação? Quais são os desafios que tem aí? O que é que tem procurado fazer? Qual é o impacto que isso tem? Fale-nos lá da sua experiência. Margarida, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. Eu sou de Monsanto e nas férias apareceu lá um grupo de universitários com estudantes e que vieram da Bélgica, da Universidade de Louvain. E eu já falava francês nessa altura, era bom na francês. E no final eu disse à mãe, eu vou com estes senhores. Eu quero ir para a Bélgica, eu não quero ficar aqui, eu não quero estar em Portugal, eu quero ir para a Europa. Portanto, é uma coisa que vinha Já desde pequenina? Desde pequenina. A mãe disse, não, mas cresce e depois falamos. E logo a seguir, ao 25 de Abril, eu queria fazer jornalismo e queria ir para uma universidade que não havia ainda em Portugal nessa altura e, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril houve uma espécie no Ministério da Comunicação Social, acho que se chamava um estágio com jornalistas e eu pensei, não, eu vou para Estrasburgo e fui ao Instituto Francês, passar o teste francês, apresentei a minha candidatura na Universidade em Estrasburgo. Em setembro recebi uma carta a dizer para vir fazer o exame de admissão. Evidentemente que a minha irmã e a mãe achavam que mas não vais, mas como é que vais sozinha, assim, é complicado nesta altura, ainda numa altura em que os portugueses eram tratados de forma diferente nestes países. E era também difícil fazer a transferência de dinheiro para o estrangeiro, para me pagar a universidade, portanto, transferir de escudos para francos. Escudos para francos, e portanto os pais lá conseguiram arranjar uns imigrantes que me davam aqui o dinheiro e eles davam à família lá e foi assim que eu vim. E portanto houve sempre essa vontade de vir para a Europa. E quando se vem para um país, a pessoa tem que se integrar nesse país. Viver nesse país. E viver no país. E portanto eu comecei a fazer jornalismo, fui a primeira mulher estrangeira a ser presidente do Clube de Imprensa, portanto comecei-me logo a integrar dentro do meio jornalístico europeu que havia em Estrasburgo e depois, entretanto, veio o Tratado de Maastricht, aberto às eleições locais e europeias aos cidadãos europeus. Fui convidada pela Catherine Trottmann, que era Presidente da Câmara de Estrasburgo, exatamente. E foi Ministra da Cultura. E depois Ministra da Cultura. Para integrar a lista dela como independente. Eu disse várias vezes que não, até porque tinha este programa e, portanto, não queria que nenhum deputado se sentisse discriminado no facto de eu estar numa lista mesmo independente, era uma lista que ela abriu à sociedade civil, mas de qualquer modo era a lista da Catherine Trottmann, e falei com todos os deputados e todos os deputados portugueses do CDS ao PC me disseram não vá, e o Dr. Márcio Soares até me disse, não, é que se você não for, vai uma espanhola. E eu aceitei esse convite e, portanto, foi uma experiência interessante, importante na minha vida, que foi estar mais perto e mais em contacto com as pessoas, com a população aqui e com bairros que eu não conhecia tão bem. Fiquei um pouco a trabalhar com as questões europeias. Não ganhámos as eleições, mas eu fui eleita, porque essa tinha sido a minha exigência, a única exigência era que mesmo se perdêssemos, que eu estivesse nas primeiras, e a Catherine Trottmann aceitou. Portanto, fiz a primeira experiência na oposição, que acho que é importante também perceber como é que funciona a oposição, e a democracia é isso, é uma alternância no poder. E depois voltei novamente, aliás eu fiz 3 mandatos e fui delegada para as questões europeias e, portanto, ocupava-me das relações internacionais e das germinações que tinha a nossa cidade. Há uma comunidade portuguesa em Estrasburgo que se interesse pelas questões europeias, que esteja ligada à vida da cidade? Margarida, a comunidade portuguesa
funciona como as outras comunidades. Pois. Muito pouca gente se inscreveu nas listas e eu tentei, fui às rádios, porque há aqui uma rádio portuguesa e uma associação portuguesa até forte em Estrasburgo, e fizemos campanha, mas é uma cidade europeia com imensos europeus que vivem aqui, porque o Conselho da Europa está aqui sediado e o Parlamento Europeu também tem aqui uma importante presença. É aqui que são os plenários? É aqui que são os plenários e a verdade é que os europeus não se inscrevem para votar localmente. Eu fiz a opção de, eu voto nas listas europeias em Portugal, porque sinto-me mais próxima de Portugal nestas questões europeias, mas nas eleições locais voto aqui. E eu estou casada com ingleses, os ingleses saíram da União Europeia e não imaginam o que foi o drama do meu marido perceber que não mais ia participar na vida local, porque é importante a pessoa está aqui inserida e participar na vida local. Mas hoje a Fernanda é presidente da Casa da Europa. As Casas da Europa foram criadas, penso que no final da década de 40, a primeira na Alemanha em 1949 e a Casa da Europa de Estrasburgo, penso que foi criada à volta de 2011. Absolutamente. E a Fernanda hoje é presidente da Casa da Europa. O que é que fazem as Casas da Europa? Olha, fizemos recentemente fizemos um grande festival do cinema e da cultura europeia. Esse festival que eu criei quando fui eleita era um festival que eu queria que ficasse ligado às presidências. A primeira era a portuguesa e, portanto, fizemos com a presidência portuguesa. Para o ano vai ser a presidência francesa. E fizemos uma manifestação muito interessante no fim de semana, com filmes, com a nossa, com o fado, com a música e depois com a nossa literatura também. Portanto, é para mostrar a diversidade cultural de um país aos europeus que vivem em Estrasburgo e aos habitantes, evidentemente, de Estrasburgo e da região. Funcionou muito bem. Eu consegui também uma coisa que nunca tinha acontecido em Estrasburgo, pedi à ópera para vir para a rua, para vir cantar para nós e abrir e levar a ópera às pessoas, a outras pessoas que não estão habituadas a ir à ópera. O diretor da ópera foi extraordinário, eu só lhe pedi, o que é que quer? Eu disse, olha, coisas muito simples e populares. A ópera também tem áreas populares e portanto, só isso. E foi um sucesso, tivemos fado, os franceses adoram. Fado e ópera. E tivemos depois um debate sobre a cultura europeia, veio cá o Luís Filipe Castro Mendes, que pela primeira vez tinha um livro traduzido nesta altura em francês, um livro de poesia. Que aliás conhece bem esta terra, porque foi aqui embaixador junto ao Conselho da Europa. É verdade, aliás ele esteve aqui 2 vezes, primeiro como secretário da Embaixada e depois como embaixador. E portanto foi um momento, um debate muito interessante sobre a cultura europeia e sobre a poesia. E a importância da poesia, sobretudo no momento em que vivemos com a pandemia. Mas é interessante fazer esse festival, Casa da Europa, Estrasburgo, onde estão as sedes de 2 instituições europeias, não instituições da União Europeia, mas instituições, o Conselho da Europa e o Parlamento Europeu, e procurar fazer esse festival de cinema ligado às presidências, portanto, ligado ao debate sobre a Europa. Exato. E lembrar que há uma diversidade cultural que caracteriza a União Europeia e os 27 países que integram a União Europeia. E dar a conhecer também que a Europa tem essa diversidade e que eu acho que o projeto europeu não é o projeto de uniformizar, seja o que for, é um projeto de construir valores, que são valores universais e de defender esses valores. E é um pouco aquilo que faz também a Casa da Europa. Nós estamos a fazer imensos debates através de Zoom agora, mas antes fazíamos no anfiteatro que temos da Escola dos Advogados, da Escola Europeia dos Advogados, e fazíamos imensos debates, explicamos o que é o Conselho Europeu, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não sabem, que poderes é que tem, para que é que serve. Fizemos um debate muito interessante, passámos um filme sobre a questão do incesto no Afeganistão, que foi uma mãe afegã que foi apresentar queixa no Afeganistão, em Cabul, contra o marido. E a filha, elas ganharam o processo. E muitas vezes foi importante ver como é que as mulheres conseguem lutar. É tão excepcional. É tão excepcional. E era muito excepcional na altura em que houve assim, um livro em França sobre o incesto de uma pessoa muito conhecida. Exatamente. E que a mãe, de certa maneira, protegeu o marido em vez de proteger os filhos. E, portanto, esse foi um debate muito interessante, fizemos-lo com
uma juíza do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com um psicólogo, portanto fazemos com professores universitários, com deputados europeus, tentamos sempre alargar. E temos cerca de 80 pessoas que assistem a estas conferências. Ainda há dias tive a oportunidade de participar numa iniciativa de uma Casa da Europa, de Nantes, exatamente sobre os resultados da presidência portuguesa da União Europeia, no sentido de percebermos como é que Portugal contribuiu para o processo de integração europeia nestes 6 meses que assumiu a presidência. De facto, as Casas da Europa têm procurado exatamente fazer esse debate. Mas a Fernanda é jornalista. É jornalista e foi presidente de um clube de jornalistas europeu. Da Associação de Jornalistas, Parlamentares Europeus. Portanto, tem a noção de que os jornalistas podem ter um papel importante no debate sobre a Europa. Porque nós debatemos muitas vezes, ou discutimos muitas vezes, como é que se pode fazer o debate sobre a Europa e todos temos ideias sobre a forma como esse debate se deve fazer. O que é facto é que, hoje em dia, os cidadãos continuam a sentir-se muito afastados do processo de construção europeia e muitas vezes não têm a noção da importância que as decisões políticas da União Europeia têm nas suas vidas. E agora temos aqui um desafio importante, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, em que se pretende que os cidadãos que normalmente não participam no debate sobre a Europa possam ser mobilizados para esta conferência, e isso eu acho que é um desafio importante, mas os jornalistas têm aqui um papel importante. E eu gostava que partilhasse connosco essa experiência das situações bem-sucedidas ou de ambições não satisfeitas sobre o papel dos jornalistas no debate sobre a Europa. Eu acho que se fala muito pouco da Europa. Portanto, acho que as pessoas não perceberam uma coisa, e acho que essa ideia tem que ser explicada, é que as decisões hoje são tomadas na Europa, não são tomadas nem em Paris, nem em Lisboa, nem na Alemanha. A Alemanha pode influenciar um bocadinho, Portugal pode influenciar, a França pode influenciar, mas as decisões são tomadas a nível europeu. As questões económicas, qual é a margem de manobra de um governo em Portugal? É muito pouca. E, aliás, vimos com o plano de recuperação e resiliência que o plano é feito em Portugal, mas tem que ser apresentado em Bruxelas, e depois volta para trás e não, esse plano, isso não está bem. Meteram aí muitas autoestradas, não, isso não pode ser. Neste caso, desta vez não meteram autoestradas, Não, desta vez não meteram, mas, por exemplo, o IC33, que foi retirado. Portanto, hoje isso é importante explicar, que essa margem de manobra dos governos hoje, do ponto de vista económico, e a senhora deputada sabe que trabalha e é uma especialista das questões económicas e fez um relatório recentemente exatamente sobre esta questão e acompanha isso muito perto, que as grandes decisões são tomadas hoje em Bruxelas, por isso é que também é tão ativa, sabe muito bem e tem essa percepção. E eu acho que isto não chegou ainda às pessoas e que é preciso envolver mais as pessoas, evidentemente através dos órgãos de comunicação social. Eu no Jornal do Fundão tento trazer isso também, a questão da europeia, e estamos a fazer esse trabalho também, de vez em quando fazemos artigos sobre a Europa, no jornal que é regional, mas estamos a abrir e estamos a tentar explicar. A RTP tem o programa Eurodeputados, que eu acho que é muito importante e que tentamos explicar, mas deveríamos ter mais e deviam ter as outras televisões também, e deveríamos dar mais informações sobre a Europa. Mas há limitações e eu acho que hoje as televisões, e em França também se vê isso, pensava-se como, havendo mais televisões, havia mais diversidade de opiniões e ao fim e ao cabo não é? Hoje está tudo um bocadinho a voltar-se para a CMM TV e a funcionar quase da mesma maneira e a televisão pública tem responsabilidades e acho que as assumiu fazendo e tendo estes programas sobre a Europa. Mas sabe que há uma história muito interessante, muito elucidativa do que a Fernanda está a dizer. Como sabe, a Comissão Europeia 2 vezes por ano faz o Eurobarómetro, no sentido de perceber qual é o nível de satisfação dos cidadãos, como é que eles acedem à informação sobre a Europa e tentar perceber as tendências, o que é que pode perturbar mais a atitude mais positiva, mais negativa dos cidadãos relativamente à União Europeia. Havia uma pergunta aos cidadãos europeus: qual é que eles consideram que é a fonte privilegiada de informação sobre a União Europeia? E em Portugal a resposta era a televisão. E a seguir faz-se uma outra pergunta, que é se houveres um programa sobre a União Europeia,
mantém-se a ver o programa ou faz zapping. E as pessoas dizem que fazem zapping. Portanto, acho que há aqui um desafio muito grande, porque eu não tenho a ideia de que as pessoas não conhecem a União Europeia. Tenho essa preocupação, que a Fernanda reflete, mas as pessoas que trabalham na agricultura, sobretudo os proprietários rurais, a indústria agroalimentar, as pessoas têm a noção da importância da União Europeia, porque a União Europeia tem um papel sobre a política agrícola. Os investigadores têm a noção de que integram redes europeias de investigação ou consórcios mundiais através da União Europeia, porque Portugal está na União Europeia e, portanto, a sua universidade... Por exemplo, os estudantes que fazem Erasmus, nós dizemos sempre que os estudantes que fazem Erasmus são os principais embaixadores da União Europeia. Agora, se eu perguntar a um estudante Erasmus, tu tens a noção de que estás a fazer Erasmus porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia? Se calhar a resposta, eu nem nunca tinha pensado nisso. Portanto, é a naturalidade da... O que é bom, exatamente. Demonstra que a Europa finalmente está integrada na vida das pessoas. Mas antigamente, quando a Margarida viajava em Portugal, via estrada feita com dinheiro da União Europeia. Isso desapareceu. Eu acho que era importante. Ainda um destes dias vi uma coisa dessas na Praia Grande. Pois, lá estava as estrelinhas da bandeira da União Europeia. Mas é raro. E eu acho que isso é importante, é um sinal de que nós temos a contribuição da União Europeia para desenvolver localmente o acesso à Praia Grande ou outras praias, ou as estradas do interior. Eu acho que isso é importante. Mas eu acho que Portugal, mesmo assim, tem mais programas sobre a Europa do que os outros países. Eu acho que acho que deveria... Agora, não sei se, por exemplo, vendo uma televisão do Parlamento Europeu, acho que não funciona, porque quem é que vê a televisão da Assembleia da República? Ninguém, ou muito pouca gente, os deputados, para se verem. Mas só se vai ver quando há uma coisa concreta que nós queremos saber e vamos lá ver. Portanto, o que eu acho também é a importância, e falou há pouco da conferência, eu acho que o trabalho da conferência, e nós fizemos isso no Jornal do Fundão, estivemos a fazer várias vezes, temos feito reuniões, fizemos em várias partes da nossa zona, da nossa região, com eurodeputados para explicar e com funcionários para explicar a Europa. E eu acho que isso é importante. E acho que esse é um trabalho também que tem que ser feito. A conferência eu acho que é muito importante, mas tem que haver a necessidade, a urgência e o compromisso de que as coisas que forem tomadas e forem decididas têm que... Exato. Eu acho que a questão também está aí. Aliás, eu, quando tinha responsabilidades nessa matéria em Portugal, tinha muito essa preocupação. Não estou a dizer se fui bem sucedida ou mal sucedida nessa matéria, não me estou a pronunciar sobre isso. Eu sei que mas é a ideia de que os cidadãos são ouvidos e aquilo que eles dizem conta. Tem que ser. Eu acho que a questão fundamental é essa. Senão nunca mais vamos poder contar com eles. E a Margarida tem essa porque esteve sempre muito próxima da Europa a vários níveis, funcionária, secretária de Estado, sobre as questões europeias, deputada europeia, mas não sei se toda a gente, nem os seus colegas todos têm esta noção que é preciso estar junto às populações, ir lá, trabalhar, fazer... Os deputados ingleses faziam isso, exato, não é? Também tem a ver com a lei eleitoral. A comissária europeia responsável pela comunicação, que depois mais tarde foi ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, costumava dizer que nós tínhamos que ouvir. A questão fundamental era ouvir os cidadãos. Eu acho que isso é muito importante. A Comissão Europeia lança muitas vezes, tem um site em que os cidadãos podem participar quando a Comissão prepara um pacote legislativo, abre o debate público, por exemplo, sobre a governação económica. Olá. A Comissão Europeia tem intenção de, ainda no outono, abrir o debate público e as pessoas poderem participar. O seu relatório também. Exato. Agora, muitas vezes as pessoas também não sabem que esse debate público existe. Mas a Fernanda referiu-nos que tem aqui duas experiências. Tem uma experiência aqui em Estrasburgo, que já nos contou, e o seu envolvimento na vida cultural e política local, e procura em Portugal
eu não queria usar a expressão reproduzir, nem repetir, mas procura transpor algumas iniciativas que faz aqui, fazer também em Portugal, na região onde se sente mais integrada, diria. Aliás, com a deputada Ana Gomes, nós criamos a Casa da Europa lá, e eu sou vice-presidente, a Ana Gomes é presidente, tenho estado um bocadinho adormecida com a questão da pandemia. Eu sou portuguesa e sinto-me portuguesa, e aliás, uma das coisas que eu fiz aqui foi um Natal português aqui. Vendemos aqui 84 toneladas de mercadoria, 40 mil pastéis de nata, pão com chouriço. Bem, foi uma coisa extraordinária que ficou na memória dos alsacianos, que vieram portugueses, e foram portugueses que vieram de todas as regiões, e era quase tudo gente muito simples, que não falavam francês. Aliás, foi o nosso principal problema, mas que falavam... Mas desembaraçavam-se. E essa gente, essa ligação a essa gente, para mim é muito importante, a ligação ao país. Eu sou portuguesa, mas estou neste país e nesta terra que me acolheu, e portanto tento aqui também fazer com que e participo muito na questão da sede do Parlamento Europeu, também, evidentemente, que é uma questão importante para os alsacianos e para esta região, mas eu tento reproduzir de certa maneira lá, mas também explicar que a Europa Portanto, é uma cidadã europeia, assume a sua cidadania europeia nas diferentes aliás, dimensões. Quando eu viajo fora da Europa, nos Estados Unidos, que me perguntam de onde é que eu venho, e eu pergunto sempre: sou europeia, primeiro. A Fernanda recebeu o prémio Constantino Caligas, relacionado com a imprensa. O que é que isso significou para si? Sei que atribuiu esse prémio à jornalista maltesa, mas o que é que significou para si esse prémio, que é um prémio que reconhece o trabalho sobre o envolvimento de jornalistas na União Europeia, no debate sobre a Europa? No compromisso sobre as políticas europeias? Foi sobretudo o reconhecimento dos meus pares, dos meus colegas jornalistas. Para mim, esse é o mais importante, e foi um momento importante. Eu fui a primeira mulher a receber o prémio jornalista europeia, e foi um momento que eu não estava nada à espera, e portanto fiquei muito comovida quando me telefonaram a dizer que me tinham dado o prémio. Acho que não há nada melhor do que ser reconhecido pelos seus. Isso para mim foi a melhor coisa. Aliás, nem sequer divulguei, porque para mim chegava isso. Foi-me entregue pelo Presidente da República da Grécia, numa cerimónia na Assembleia da República. Foi um momento importante, e foi um momento que eu achei que para o meu país era importante também, e para mim também, porque lembrei-me ainda da ditadura e das dificuldades que nós tivemos. E esse presidente da Grécia que lhe entregou o prémio era um verdadeiro europeu, e tinha muito a noção da importância da pertença da Grécia à União Europeia, e mesmo durante a crise da Grécia ele tinha muito a noção de que tinha que haver uma atenção muito especial relativamente à Grécia, porque não podia haver riscos da Grécia sair nem da zona euro, nem do euro. Na altura tive a oportunidade de ter uma reunião com ele e percebi bem qual era a dimensão europeia que estava naquele mandato e naquela... E ele gosta muito de Portugal. Aliás, ele conhece muito bem o Presidente da República, porque estiveram os dois na altura a fazer o doutoramento, penso que em França, mais ou menos na mesma altura. E numa associação de juristas, estão os dois numa associação de juristas. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceito participar neste podcast, e se falássemos da Europa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Obrigada.